Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno Sintra, treinador e mentor de empresários e líderes. Sou sócio da Parque Desenvolvimento Humano e criador da mais completa formação comportamental de líderes, a formação Líderes Fora de Série. Esse é o nosso 6º episódio do Código Empresarial, um podcast que investiga histórias de sucesso, o que está por detrás desses empresários e líderes que hoje acumulam sucesso. E eu gostaria aqui de te fazer um convite especial. Se você não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ative notificações, que toda semana tem um episódio novo e assim você recebe em primeira mão os novos conteúdos. Gostaria de agradecer a Decorato. A Decorato é uma loja especializada em móveis e decoração e preparou todo esse ambiente, esse cenário maravilhoso para todos nós. E nesse 6º episódio, eu tenho aqui um casal de empreendedores, um casal que eu posso chamar de amigos, que a gente convive há mais de 10 anos juntos, e eles são multi-empresários. Sejam muito bem-vindos, Juliana Saito, Leonardo Alves, mais conhecida como Ju, Léo. Muito obrigado por vocês estarem aqui, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você hoje. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você está desempenhando. Legal. Valeu, Bruno. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de você ter conseguido fazer esse projeto voar. Legal. E eu devo aqui uma honra ao Léo, que há alguns anos atrás a gente iniciou com a ideia de um podcast e hoje se materializou. Estou seguindo sozinho aqui, mas essa ideia, você tem uma influência muito grande nisso, então muito obrigado, viu, Léo? Merecido para você. Valeu. Quando eu falo que vocês são multi-empresários, a gente vai falar muito sobre negócios, mas a gente tem a história da Ju, que começa numa empresa familiar, que hoje tem 40 anos, um escritório de advocacia. Vocês têm uma escola, têm um restaurante, têm uma franquia de lavanderia, corretor de imóveis de alto padrão, consultor de empresas familiares, quer dizer, uma gama de empresas. Mas antes da gente começar a falar efetivamente de negócio, gostaria de que vocês contassem como que vocês começaram nessa vida de empreendedores e empresários. Bom, como você bem falou, comecei no escritório de advocacia que meu pai fundou há mais de 40 anos. E ele é advogado e eu comecei a trabalhar com ele com 12 anos. E aí eu trabalhei com ele durante muito tempo, eu não tinha outra escolha que não fosse fazer direito. E meu pai bem falou para mim, você pode fazer o que você quiser, desde que seja direito. E ele falou a mesma coisa para o meu irmão. Então, meu irmão acabou se formando, ele é um pouco mais velho do que eu. E quando eu me formei, eu não tinha outra opção que não fosse trabalhar no escritório. E sempre foi maravilhoso, porque eu colhi muitos frutos, aprendi muito. Como eu comecei a trabalhar muito nova no escritório, eu aprendi muito a respeito, consegui me dedicar durante muito tempo. Só que chegou um momento que eu fiz um curso de desenvolvimento humano que me abriu um outro horizonte, fez com que meus olhos brilhassem para que eu abrisse um negócio próprio. E o Léo, me ajudou muito nessa decisão. E, para mim, foi muito difícil de desapegar do escritório pelo fato de que eu sempre quis honrar minha família, honrar meu pai, meu irmão. E eu tive muita dificuldade em conseguir desapegar. Fora isso, eu era muito centralizadora. Tudo que eu fazia sempre foi... eu sempre achava que tudo que eu sempre fazia melhor do que todo mundo. E tudo que faziam, eu tinha dificuldade de aceitar a ajuda das outras pessoas, né? E, nesse curso, eu percebi que eu poderia delegar. E, mais do que isso, que eu poderia seguir um propósito de vida, né? Deixar um legado. E eu percebi que eu poderia seguir o meu propósito de ter um mundo melhor, de fazer um mundo melhor através das crianças. Foi aí que a gente decidiu abrir a escola, por conta do nosso filho. A gente tem o Léo, que vai fazer 16 anos. E, na época, ele estava na escola que a gente abriu, que é a Maple Bear, é uma franquia canadense. E ele estava se desenvolvendo muito. E até hoje a gente não sabe quem
chegou nessa Fui eu. decisão da Me Pouper. Eu acho que não. Mas, enfim. Como a mulher na sempre época... tem razão, Então foi a Ju. Obrigada. Então foi ela. E aí, a gente percebeu o desenvolvimento dele, que através das crianças a gente conseguiria ter um mundo melhor e a gente poderia mudar o mundo, né? O nosso mundinho, que hoje é a Me Pouper Atibaia. Então, eu consegui me realizar pessoalmente através desse negócio. E aí, todo mundo me perguntava, Ju, como que você dá conta? Você vai todos os dias para a escola? Mas e o escritório? Como é que você consegue? E a gente percebeu que, quando a gente tem uma equipe boa, quando a gente tem um pessoal que trabalha muito bem e a gente confia na nossa equipe, tudo dá certo, né? E a gente conseguiu, de uma maneira muito natural, delegar essas funções, né? E fazer com que esses negócios caminhassem sozinhos. Tanto o escritório, eu sou muito grata à minha equipe, né, do escritório, porque o pessoal conseguiu me dar esse suporte para que eu conseguisse me dedicar à escola, né? E depois de bastante tempo na escola, a gente percebeu que também daria para a gente delegar, e a gente formou uma outra equipe maravilhosa na escola também, que hoje consegue, né, dar seguimento em todo o trabalho, em toda a cultura que a gente criou, né? E aí a gente também decidiu investir num outro negócio, que é o restaurante no Ginga. E da mesma forma, a gente também tem o pessoal de lá que toca os negócios, e a gente consegue, de uma maneira bem natural, bem tranquila, né, administrar tudo. Obviamente, né, a gente acaba ficando com os grandes problemas para a gente decidir. Mas, em contrapartida, dá uma sensação de muito bem-estar, de realização pessoal, que é maravilhoso, né? Legal, Ju. E você, Léo, como que você entrou nesse mundo do empreendedorismo? Então, na verdade, eu acho que o início de tudo foi fazendo consultoria. O meu sogro, que é o pai da Ju, tinha um cliente que precisava de alguém que pudesse fazer uma consultoria para ele. Era uma fonte de água mineral na ocasião. E eu comecei como consultor. Ninguém começa como consultor, né? Porque não tem cursos para ser consultor, mas você tem que começar com alguma empresa que te dê a oportunidade. E aí eu fiquei 1 ano nessa empresa, finalizado o contrato, eu fui fazer consultoria no próprio escritório da Ju. E o que ela comentou sobre delegar foi um momento importante. Eu me lembro que, quando a gente casou, logo que a gente voltou de lua de mel, todo dia a gente tinha que acordar às 5h30. Sempre conta essa história. Porque ela tinha que abrir o escritório. Então, assim, era um escritório que tinha 30 advogados na ocasião, o pessoal já trabalhava há muitos anos, mas a gente tinha que chegar para abrir, para a faxineira fazer a limpeza. E eu não conseguia entender. Eu falei, pô, a dona do escritório, ela tem que abrir o escritório. Mas como lá foi o início de tudo foi um lugar que eles moraram, e aquilo, as empresas familiares que eu faço consultoria e faço por muitos anos, tem essa dificuldade de desapegar. Então, ela tinha dificuldade de entregar a chave para a moça da faxina para abrir o escritório de manhã. E fazendo consultoria lá no escritório, que a gente percebeu, a Ju percebeu que ela poderia delegar e de repente, empreender em outros negócios. E aí começou, a escola apareceu por conta desse treinamento, de fato. Eu tinha muita vontade de ter um negócio que pudesse me gerar uma renda passiva, porque, como consultor, você bem sabe que é a tua presença que faz você ser remunerado. E eu fiquei preocupado, falei, no futuro, quando eu estiver mais velho, pode ser que eu não tenha a disposição que eu tenho hoje, que negócio que vai conseguir me gerar uma renda passiva eu não trabalhando? E aí, a Ju falou da escola, a gente pesquisou, viu que era um negócio que é um negócio saudável, escola é difícil você ter problemas e tem uma renda recorrente. E aí que a gente montou em 2018, né? Está indo para o 9º ano da escola. E eu acho que o grande segredo é a questão de saber delegar para as pessoas certas. Eu acho que isso faz com que o empresário consiga ter vários negócios sem sentir aquele peso que muitas vezes eles acabam sentindo, né? Que eu vejo no dia a dia. Sim, legal. Vocês falam com, eu vou dizer, a simplicidade, de parecer uma coisa simples, a questão do delegar e do descentralizar, mas a gente sabe que não é um processo fácil, e não foi, né? Como você bem disse, Ju, você era extremamente centralizadora, talvez o Léo, por ser consultor, já tinha uma visão mais aberta a isso.
Mas vocês falaram algumas palavras aqui que eu gostaria de juntar isso para a gente discutir. Desenvolvimento humano, descentralização, propósito, tá? O quanto que o desenvolvimento humano ele é importante para o processo de descentralização. Mas antes disso, quais são sentimentos ou padrões de comportamento ou emoções envolvidas no processo de centralização? Por que vocês acreditam? Talvez a Ju possa falar dela, o Léo possa falar de muitas empresas que você está ali com o dono. O que está por detrás do processo de centralização quando que a gente fala de comportamento? Eu tenho certeza que sempre foi a insegurança, né? Foi um grande trabalho, eu me dediquei muito, e para a gente mudar um comportamento, Bruno, acho que às vezes a gente vive a vida inteira e não consegue mudar. Então, eu tive uma educação muito rígida, meu pai, japonês, né? Sempre exigiu muito da gente, de mim e do meu irmão. Então, querendo ou não, eu sei que ele, com a maior das boas intenções, né, exigia da gente, mas, em contrapartida, eu percebia que nunca era o suficiente, nunca estava bom o suficiente. E isso acabou me gerando uma insegurança no sentido de precisar centralizar e não confiar, e achar que, né, que eu conseguiria fazer tudo. Então, assim, o Léo acompanhou muito, né? Eu já voltando de viagem para abrir o escritório, já dormi no escritório embaixo da mesa, arrumava impressora, cumpria prazo, atendia cliente. Então, assim, fazia o financeiro. Então, eram várias funções que me fizeram ser uma grande profissional, mas, em contrapartida, eu acabava alimentando muito essa insegurança, né? E mais do que isso, acabava gerando e criando uma equipe totalmente dependente de mim. E insegura também. Exatamente. Então, eu não sabia que isso estava acontecendo, óbvio, porque a minha intenção sempre foi fazer o negócio crescer. E aí eu acabei percebendo que, através desses diversos treinamentos, que eu poderia delegar, que eu poderia confiar nas pessoas, que às vezes algo não ia sair do jeito que eu faria, mas o resultado seria o mesmo, às vezes até melhor. E eu vejo que essa conjuntura de decisões, assim, com o nosso pessoal, e a gente sempre dando todo o suporte, a gente consegue, né, resultados muito melhores. E é incrível como isso acaba acontecendo. Eu acho que esse desapego faz com que a gente consiga, né, colher esses resultados, porque quando você está vivendo ali no meio do furacão, você não consegue enxergar uma alternativa. Mas quando você está de fora, você consegue enxergar de um outro parâmetro, de um outro prisma, uma determinada situação. E muitas vezes eu vejo que hoje a gente decide com maior tranquilidade muitas coisas que antes a gente decidia de uma forma muito, né, introjetada no negócio, né? Legal. Ou seja, você precisou investir muito no CPF para poder performar no CNPJ. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Léo, como que você vê essa questão? O que está por detrás do processo de centralização de muitos empresários? Não, a Ju falou muito bem a questão da insegurança. Eu até me lembro de uma passagem quando a gente começou a fazer o trabalho de consultoria lá no escritório, de eu tirar algumas atribuições dela, né? E foi tirando algumas que ela considerava super importantes e que só ela poderia fazer. E eu me lembro que ela chegou para mim e falou assim, tá, você está tirando todas as atribuições, eu vou fazer o quê aqui? Então, isso eu vejo, e não foi só no escritório, 16 anos fazendo consultoria em empresas familiares, o dono quer se sentir útil, quer se sentir parte, mas ele não percebe que a função dele tem que subir um degrau. Ele tem que ir para o estratégico e assim... Como é que você ensina uma pessoa que começou o negócio, tem às vezes um negócio há 40 anos, há 20, 30 anos, como é que você fala para ele que ele tem que abrir mão de tudo que ele faz para ir para o estratégico? Primeiro que ele nem sabe. O que é o estratégico? Foi o que você mesmo disse. Parece ser simples, mas não é, porque o empresário ele não sabe qual é a função estratégica. E muitas das vezes eu falava para a Ju, ela falava que ela gostava de ir para o supermercado, por exemplo. Eu falava, quando o negócio está estranho aqui no escritório, vai para o mercado fazer compras, porque lá parece que a cabeça dela ficava mais tranquila e aí alguma ideia viria. Então, os empresários eles têm esse medo, primeiro, medo do desconhecido, segundo, insegurança e terceiro, eu não sei o que é ser um empresário da estratégia.
me ensina a ser estratégico, me ensina quais são as atribuições ou o que eu tenho que buscar para ser um empresário melhor, né? E eu vejo muito, hoje em dia, os grandes empresários, eles estão contratando pessoas que são melhores do que eles. Que eu também já tive clientes que falaram, pô, mas vai trazer esse cara com esse currículo aqui, ele vai tomar meu lugar. E assim, isso eu já ouvi, não foi uma vez só. E eu sempre falo... É o técnico de futebol que tem medo do bom jogador. Do bom jogador. Ele só não entendeu o papel dele. Ele é o técnico. Exatamente. Ô, Bruno, você sabe que eu falo assim, me explica uma coisa, no contrato social, tá o nome de quem? Tá o meu. Então ele nunca vai tirar o teu lugar Mas é a daqui, zona de conforto, né, Bruno? Quando a gente sabe que tecnicamente a gente é bom numa determinada função, é difícil de você falar assim, caramba, e agora o que eu vou fazer? Realmente, eu falei para o Léo, eu vou fazer o quê? Né? Como é que eu posso, né, elevar o nível? É difícil de conseguir até enxergar essa situação, né? Sim. O que eu vejo hoje, também, coincidentemente, há 16 anos trabalhando num processo de mentoria com empresários, e a nossa jornada ela é parecida porque a gente trabalha dentro de empresas familiares. O que eu entendo é que o segredo do negócio e onde está o dinheiro é no nível tático. Você falou do estratégico. Sim, nível estratégico é onde que define para onde vai, como vai. Mas o segredo está no tático de traduzir isso para o operacional e saber fazer pessoas performarem, conhecerem de pessoas. Então, isso é o nível tático. Ou seja, eu preciso ter o melhor cara nesse nível tático. Entende? Lógico, eu preciso conhecer do estratégico e tudo mais. Mas se eu não souber delegar e ter pessoas boas que consigam traduzir para onde que a empresa vai, criar processos e fazer gestão de pessoas, o negócio não vai para frente. Verdade, Né? isso mesmo. Agora, você falou insegurança, medo do desconhecido e não saber o estratégico. Ok. Agora, tem um lado também que eu trago o que a empresa e esses colaboradores contribuem positivamente para um líder que é centralizador, para um empresário que é centralizador. Porque tem muito ganho. Você falou zona de conforto, claro. Mas tem muitas outras coisas. O ganho de ser uma pessoa centralizadora. O colaborador ele assume menos responsabilidades. Porque a partir do momento que eu, como gestor, eu chamo para a minha responsabilidade, o colaborador ele fala, bom, se der alguma coisa errada, foi ela que fez. Eu lembro que no escritório, a gente fazia muita análise de contrato e muitas peças processuais, né? E eu lembro que o pessoal mandava todas as peças para eu revisar. Então, eu ficava atolada de peças todos os dias, porque eram 8, 10 advogados me passando tudo isso. Mas você se sentia bem com isso? Muito. Por quê? Porque eu me sentia super útil. A mais Senso de utilidade, inteligente, reconhecimento. a mais maravilhosa, Sou lógico. importante aqui dentro. Eu me sentia super importante. E o que eu fazia, Bruno? Eu quase refazia o contrato, alterava tudo que a pessoa tinha alterado. Então, eu passava por cima do que o advogado fez e fazia o trabalho. Então, eu percebi, depois de um tempo, que o pessoal fazia meio que de qualquer jeito. Por quê? Ela vai alterar tudo mesmo, ela vai desfazer o que eu fiz. Então, eu acabava desvalorizando o trabalho alheio, né, para eu me prevalecer. E aí, a partir do momento que eu percebi isso, através de vários cursos, vários treinamentos, e conhecendo de gente também, né, me desenvolvendo para conseguir perceber isso, eu comecei a devolver, falando assim, olha, e se a gente fizer dessa forma, você já pensou nisso? E aí eu comecei a passar, né, devolver para o advogado para ele fazer essas alterações e me mandar. O que eu percebi? Eu perdia muito mais tempo. Por quê? Mas eu falo assim, eu vou perder tempo, posso fazer de novo, vai ser muito mais rápido e já cumpro o prazo. Mas eu esquecia que essa perda de tempo era super necessária para eu desenvolver uma outra pessoa. Então, isso foi o que mais pegou para mim, assim, em toda essa jornada. Que legal. Você falou algo que eu considero fundamental para o sucesso de qualquer negócio. O papel de vocês é formar equipe e formar líderes. Sim. Né? E você sabe que mais recentemente eu senti isso, até por conta do Ginga, que são 2 restaurantes que a gente tem aqui. A gente começou com um e abriu outro logo no mesmo espaço, com uma outra proposta.
que quando a Ju fala de legado, eu sempre achei muito legal que o empresário fala, a gente tem tantas famílias que dependem disso. Isso é uma frase que os empresários costumam dizer. Mas eu comecei a sentir que de fato é verdade, porque eu percebo, por exemplo, o nosso gerente lá, o Thiago, ele é uma pessoa que se desenvolve porque a gente dá, uma expressão que o pessoal usa, a gente dá pista para ele. Então, assim, ele consegue crescer financeiramente, porque também tem alguns donos que eles centralizam tanto que ele fala, não vou pagar um valor para um gerente que eu posso fazer. Então ele vai chamando um monte de responsabilidade para ele para também não pagar. Então fica mais barato você, de repente, não delegar. O delegar pressupõe que você pague bem, porque é uma pessoa que está cuidando do seu negócio como você cuidaria. Então, e hoje eu percebo que quanto mais negócios a gente abre, mais pessoas estão envolvidas e mais essas pessoas estão crescendo. No escritório, as pessoas cresceram demais, a gente percebe. Na escola, que é um negócio que a gente não é da área, a gente montou a Maple Bear em 2018, não sendo pedagogos. Só que a gente tem uma equipe agora multidisciplinar, a gente tem um financeiro, tem uma psicóloga, tem 3 coordenadoras, tem uma diretora, que eu percebo eles crescendo. E não a gente, porque se nós estivéssemos lá, provavelmente a gente que estaria ficando com os méritos ou que a gente que estaria se desenvolvendo. E, na verdade, eles estão se desenvolvendo e crescendo. Então, eu acho que isso é muito legal, você conseguir de verdade fazer a diferença. Não só o salário, porque isso que falam assim, tantas famílias dependem, está falando só de dinheiro, de quanto de dinheiro você paga e a pessoa se sustenta com aquilo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando em desenvolvimento a ponto de advogados do escritório terem condições de irem para outros escritórios, que é uma coisa que a gente passa direto. Na escola acontece mais, até por conta de mudanças. A gente não se importa de ter formado uma pessoa que ela fica tão boa que às vezes eu não consigo segurar ela dentro do negócio. E ela vai embora. E a gente costuma recomendar. Claro. Fica chateado? Fica. Perde um profissional que eu vou ter que repor? Fica, mas ao mesmo tempo a gente fica orgulhoso do trabalho que a gente fez e essa pessoa conseguiu uma posição melhor por conta de tudo que ela aprendeu dentro da empresa, né? Sim. E aí você pega, né, um monte de empresário fala, eu vou investir no desenvolvimento do meu líder, do tal colaborador. Aí daqui a 3 anos ele pega, sai e vai para outra empresa. Aí eu falo assim, e qual que é o custo para a sua operação de não ter uma equipe treinada? E Sim. outra, quais são fatores que essa pessoa iria para uma outra empresa? Mas você tem o risco dela sair, mas também tem o risco dela ficar super desenvolvida, fazer seu negócio crescer, prosperar, né? Impactar em quantas pessoas também, né? Então, E pior, desculpa, Léo, Vai lá. mas só para não perder o gancho. E pior, você corre o risco dessa pessoa permanecer anos com você sem se desenvolver. Sem se desenvolver. sim, Olha o tamanho do prejuízo. Né? verdade. Isso de fato é uma questão. Pô, investi, fiz pós-graduação e a pessoa saiu. Mas eu costumo falar muito isso pro Thiago, nosso gerente do Ginga. Eterno enquanto durar. Se essa pessoa pagou um curso de pós-graduação de 2 anos, por exemplo, e essa pessoa melhorou e se desenvolveu, por 2 anos ela vai contribuir com o teu negócio. E tá tudo bem, porque assim, não é pro resto da vida. A pessoa não vai ficar eternamente no seu negócio a menos que você dê condições. E via de regra, as boas pessoas vão embora se você não dá condições para que elas fiquem. Além de dar condição, né, Léo? Acho que a questão também é a gente dar o exemplo, a gente servir de modelo para o pessoal. Acho que hoje nós percebemos o quanto o nosso exemplo e quanto a gente dá esse suporte para a nossa equipe é fundamental para eles se sentirem seguros também. E para eles saberem que eles podem, eles têm independência, autonomia para agir, mas, ao mesmo tempo, que a gente vai dar esse suporte e a gente vai validar o que eles estão fazendo. Ou, ao contrário, a gente vai contribuir para que eles façam uma coisa melhor para o sucesso do negócio. Então, a gente acaba caminhando muito juntos e a gente acaba crescendo juntos, né? Acho que isso faz muito sentido. Eu vejo muito, né? Eu ouço muito isso do empresário, do líder, que ele pensa que a motivação e o engajamento vai vir com um aumento de salário. Não. Não é. Então, vamos lá. Vocês tocaram em diversos tópicos que eu sigo isso como lei nas nossas formações, mentoria e tudo mais. Você precisa ser um líder inspiracional. Isso Vocês mesmo. falaram. O engajamento ele está totalmente conectado ao reconhecimento. Então, quando eu delego, confio e treino e dou autonomia e liberdade,
isso é confiança, Ah. isso é crescimento, isso é desenvolvimento. Ou seja, eu tenho que permitir um ambiente onde que possa errar, onde que ele possa falar não sei e aonde que ele queira falar me ensina. Sim. Entende? Tudo isso são formas de reconhecimento. Sim. Então vamos pegar no caso do Thiago, que eu acompanhei mais de perto, porque ele fez a formação, do Claro. líder fora de série. Ou seja, ele se desenvolveu como ser humano, como profissional, mas tudo isso, ou parte disso, foi proporcionado pela própria empresa. Ou Sim. seja, você fez o convite, você patrocinou uma parte, e quando que ele entende tudo isso, ele é muito mais grato. Sim. E as pessoas que são gratas, elas tendem a performar e serem muito mais Sim. engajadas. Ou seja, Maravilha. vocês mostram tudo isso, vocês são exemplos e tá bom, se ele ficar 5 anos na sua empresa, valeu Sim. esses 5 anos. É verdade. E Contribuiu todo por esse 5 anos. conhecimento que ele acabou crescendo, né? E ele é merecedor disso também, Sim. né? Muito legal. Que legal. Vamos lá. Agora eu quero 2 coisas que eu anotei aqui. Propósito. Então, você consultor, você administradora de um escritório de advocacia, vocês, na época, extremamente bem-sucedidos, Sim. certo? Atingiram os Sim, objetivos, muito. uma empresa ali de muitos anos, você também muito bem-sucedido e reconhecido. Aí vocês abrem a escola através de um propósito maior conectado a um legado. Quando que vocês olham para um negócio, primeiramente através do propósito do legado, o que que isso muda, não só nessa empresa, na Maple Bear, mas o como que vocês começam a olhar um negócio de forma diferente? O olhar é totalmente diferente, né, Bruno? Eu entro na escola, assim, poxa, além de eu olhar aquele negócio que acabou crescendo demais, a gente começou a escola com 17 alunos, hoje a gente tem 313, né? Primeiro que meu coração enche de orgulho, as crianças vêm me dar um abraço, eu falo, nossa, estou no caminho certo. E você saber que você está impactando na vida das pessoas, das famílias, além disso da nossa equipe, das famílias deles também, eu acho que isso faz com que me dê mais certeza de que eu estou no caminho certo e isso me motiva diariamente, né? Aquele negócio de ter a certeza de que eu estou conseguindo fazer a diferença, que eu estou atingindo o meu objetivo e que eu estou atingindo o meu propósito de vida e deixando um legado de uma educação de qualidade, de um futuro melhor, de um lugar bom para se viver, de cidadãos globais que podem ter a possibilidade de estudar fora do Brasil e de serem grandes empresários, ou enfim, eu começo a viajar. Mas assim, eu sempre digo que os nossos alunos hoje, quando eles estiverem na faculdade ou quando os filhos deles estiverem estudando na nossa escola e o pai vier para mim, olha, eu me formei aqui, Miss Ju, obrigada. Eu acho que isso é nesse momento que eu vou falar assim, caramba, está acontecendo ou aconteceu. É por conta disso. Acho que é um caminho, né? Uma jornada que a cada dia eu vejo que eu estou conseguindo tornar realidade. Então, assim, esse meu sonho, né? Esse propósito, né? Então, eu acho que não cheguei ali no fim, né? Ainda estou nesse caminho para atingir esse objetivo. Legal. E para você, Léo? É engraçado, eu me lembro bem que quando a gente decidiu abrir a Maple Bear, assim, se fizesse análise de negócio, de repente abrir em São Paulo seria melhor, por uma questão de tamanho de mercado. E aí a Ju tinha uma ligação com a cidade, ela falou, eu não sei, a gente acabou, esquece São Paulo, vamos pensar em interior, Atibaia lá, que é onde os pais dela moram, e Arujá, aí ofereceram Arujá pra gente. E ela falou, olha, eu não tenho ligação nenhuma com Arujá, eu tenho ligação com a cidade de Atibaia. E ela falou assim, pode ser que a gente não consiga melhorar o mundo, mas aquele mundo de Atibaia, a gente com certeza vai conseguir impactar. E, de fato, a escola indo para o 9º ano, a gente hoje é referência na cidade, a melhor escola da cidade. E também somos referência na Maple Bear, isso eu fiquei sabendo muito recentemente, que a gente faz parte de um cluster de 14 escolas do Brasil, são 230 no Brasil, a gente está entre as 14 mais bem posicionadas com relação a NPS de famílias,
as auditorias que os canadenses fazem. E isso, para mim, aí falando do meu lado, a Ju era muito essa questão do propósito de trabalhar com criança. Para mim era o seguinte, pô, a vida inteira eu trabalhei fazendo consultoria, ajudando as outras empresas. Quando é que eu vou ter a minha para que eu possa aplicar tudo aquilo que eu tento, de repente, transmitir e não consigo por N fatores? Às vezes o empresário não compra uma ideia. Quando é que eu vou ter a minha que eu vou poder falar, olha, eu construí do zero. E a gente construiu do zero, você bem acompanhou. Era uma ideia, era começando com 17 alunos, agora está com 315, não 313, porque eu estou acompanhando ali e subindo dia a dia. Então, assim, para mim foi uma grande realização também poder ver que tudo aquilo que eu acreditava, eu conseguia colocar no nosso negócio e gerar resultado. E aí teve um cliente uma vez que falou para mim assim, é fácil porque a empresa não é sua. Eu falei assim, então, agora eu tenho a minha e eu atuo como quase consultor na minha. Eu não me envolvo do jeito que vocês se envolvem com a empresa de vocês. E hoje eu vou dizer que a gente não estar próximo do negócio faz com que ela ande muito melhor do que se a gente estivesse. Sim. Porque a gente não é da área. Então, nós contratamos pessoas que são da área, e são preparadas para isso. Então, eu acho que escolher as pessoas certas e colocá-las nos lugares certos e dar essa autonomia, essa força para que elas cresçam é o grande diferencial. Muito bom. E saber fazer não significa que a gente sabe ensinar os outros a fazerem. Então, enquanto líder, empresário, a gente precisa desenvolver esse lado do professor, do treinador, do mentor, e isso precisa desenvolver competências e habilidades. Vocês sentiram isso na prática? Vocês já estudaram muito, eu sei disso, mas quando vocês foram para o jogo efetivamente de montar uma equipe, de formar líderes, vocês se viram nesse papel de sentar ali, ser professor, ensinar, treinar, e aí hoje, talvez com esses negócios mais maduros, de estar numa posição muito mais de mentor, né? De direcionamento. As coisas vão acontecendo de uma forma natural, né? E a gente percebe também a necessidade das pessoas que estão com a gente. Então, eu e o Léo, a gente não poupa esforços no sentido de investir no nosso pessoal para que eles também se desenvolvam, né? E fazê-los enxergar a necessidade dessas ferramentas também é interessante, que eles mesmos acabam pedindo para a gente, olha, me ajuda, eu quero fazer esse curso, eu quero, né, dar seguimento, eu quero fazer esse treinamento. Então, a gente incentiva muito todas as nossas equipes aí a se desenvolverem também, porque nada mais é do que gestão de pessoas, né, Bruno? E a gente tem que conhecer as pessoas e saber se comunicar com cada um é uma arte, né? E eu confesso que muitas vezes ainda, né, me pego, às vezes, agindo de uma forma diferente do que eu deveria. Mas eu sempre dou aquele passo para trás, penso, nossa, como que eu faço? Como eu vou conseguir atingir esse resultado? Como eu consigo, né, fazer a pessoa me entender? Ou como ela consegue, né, absorver o que eu estou passando? É muito difícil da gente conseguir perceber e fazer a pessoa perceber também. É muito mágico quando tudo acontece, né? Legal. E você sabe que eu sempre falo para as pessoas que, eventualmente, eu tenho um pouco mais de proximidade e que eu estou liderando, eu falo assim, você não está fazendo isso pela empresa, você está fazendo isso por você. Você é uma empresa dentro da empresa, então você tem uma imagem a zelar, você tem uma competência, você tem um trabalho a mostrar para o mercado, e isso faz com que você fique mais vendável, vamos dizer assim. Então, assim, no final do dia, o funcionário que acha que está fazendo pelo patrão ou pelo chefe, ele está errado, porque ele está fazendo por ele. Quando ele faz um mau trabalho, muitas vezes os fornecedores vêm, os clientes vêm, falam assim, eu nunca contrataria essa pessoa. Então, às vezes, ele tá chateado com a empresa e ele faz um trabalho ruim, atende mal um cliente. E quantas vezes eu, como consumidor, fui em alguma loja, gostei do vendedor e chamei ele para trabalhar comigo. Então, assim, o colaborador tem que entender que ele está a todo momento exposto ao mercado. E ele pode ser uma empresa de sucesso se ele estiver fazendo tudo de forma correta, não pela empresa, mas por ele mesmo. Não está feliz? Isso eu falo direto. Cara, você não está feliz? Vai para outro lugar. Não fica na empresa que você está,
sofrendo, chateado de ter que acordar e ir para lá, que não tem coisa pior do que trabalhar num lugar que você não gosta, né? Então, isso eu acho que é importante o colaborador entender que ele está fazendo não para a empresa, ele está fazendo para ele, né? Sim. Legal. Me falem agora, vou dar um outro direcionamento aqui. Vamos recapitular todos os negócios que vocês têm hoje e todas as identidades que vocês têm dentro do negócio. Vamos lá. Escritório de advocacia, escola, o que mais? O Ginga e o Gindoca, O que Ginga são e o dois Gindoca. restaurantes. Dois restaurantes. Dois restaurantes. Uma Tem a franquia de uma lavanderia em Atibaia também, que vai super bem. E eu quase vendi, só não vendi porque eu tenho uma pessoa que cuida com carinho dela, e é por isso que ela está lá. E eu atuo também no mercado imobiliário de alto padrão, que nos 2 últimos anos eu tenho gostado bastante de atuar. Acho que é isso aí, né? E consultor. Consultor, óbvio, o consultor também. E tem mais projetos pela frente aí, que a Ju tá com umas ideias meio malucas aí. Sempre eu acho malucas, depois de tanto negócio que a gente tem. Hoje tem que ter mais um para tocar, mas como a gente mesmo está dizendo, se acharmos as pessoas certas, com certeza vai ser mais um negócio de sucesso. Legal. Bom, o que eu contei aqui são 7 negócios. Certo? Verdade. 7 negócios. Mas que tem mais identidades, né? Porque eu tenho um escritório de advocacia, que eu sou sócio administrador, mas Sim. também sou advogado, sou líder, quer dizer, são vários papéis. Na escola, então sou mantenedor, mas sou líder, estou no estratégico, numa franquia é mais um direcionamento operacional, aí 2 restaurantes que têm outros sócios, então Sim, vocês fazem o papel também de Primeira sócio vez, estratégico, primeira vez, aí profissional autônomo, como corretor de imóveis de alto padrão, consultor. Como administrar tantos CNPJs e tantas identidades diferentes? Porque eu poderia somar a identidade de marido e mulher, de pai, de filho, de irmão e várias outras coisas. Então, negócios que ou só vocês são sócios, mas em outros negócios tem outros sócios, seja da família ou pessoas que vocês conheceram pela primeira vez dentro do negócio. Ou seja, tem muitas informações para serem administradas no dia a dia. Como que vocês conseguem fazer isso hoje? Ai, não sei, eu acho que para mim é muito simples, né? Eu tenho uma rotina, a gente com o celular e com o WhatsApp, a gente faz tudo acontecer, né? Então, eu, no meu papel, percebo que eu preciso ficar o dia todo, né, equilibrando os meus pratinhos aí, porque eu acabo atendendo clientes para o escritório, trazendo os novos negócios. Agora eu estou fazendo mais a parte comercial para a gente trazer novos negócios. A gente está trabalhando também com clínicas de terceira idade, né? com residenciais sêniores, né? No sentido de poder auxiliar os idosos a ter um final de vida com dignidade, com tranquilidade, né? Para cada pessoa poder deixar seu legado, né, para sua família de uma forma justa e bonita, né, para o final da vida. Eu sempre falei para o Léo, que ele estava falando das minhas loucuras aí, mas eu vou abrir um residencial sênior também, porque eu sempre quis trabalhar com as crianças, mas também com os idosos. E, através dessa parte jurídica, eu percebi que eu consigo auxiliar os idosos e, ao mesmo tempo, auxiliar as clínicas a conseguirem desenvolver esse trabalho para atingir um objetivo de trazer uma melhor qualidade de vida para os idosos. Até porque a gente está vivendo muito mais hoje em dia, né? O percentual dos idosos tem aumentado cada vez mais. Então, eu percebi que é um mercado muito interessante e que é muito carente também, principalmente nessa área do direito. Porque hoje a gente tem a inteligência artificial que acaba auxiliando demais, mas, em contrapartida,
essa conexão, esse relacionamento e essa mediação, a gente vai precisar ainda dos advogados para poderem fazer esse trabalho, né? Então, hoje, eu me vejo bem focada no escritório, no sentido de trazer esses novos negócios e abrir também essa nova frente para conseguir também fazer valer e fazer acontecer esse outro propósito de vida que eu tenho aí para conseguir deixar mais um legadinho aí de uma empresa de sucesso, né? Legal. E para você, Léo, como que é administrar tudo isso? Você viu que você perguntou para ela como é que ela toca o negócio, ela foi lá e abriu mais uma, né? Então tá indo para a oitava. Como é que eu toco? Eu abro mais uma. E aí Sim. a coisa... Não, eu acho que a Ju falou bem. A questão do WhatsApp, apesar de estar deixando muita gente doente, a gente sabe disso. Eu mesmo no mercado imobiliário tenho que me controlar, porque o negócio é o dia inteiro, final de semana, principalmente final de semana. Mas o WhatsApp, com uma equipe bem formada, com pessoas que você confia, eles te acionam somente naquele momento que precisa da tua decisão, da tua interferência ali. Então, assim, o fluxo não é tão grande, sabe? E uma coisa que eu costumo fazer é não deixar os problemas crescerem, Bruno. É impressionante como eu já testei isso. A Ju fala, você é muito imediatista, às vezes você responde na hora, mas eu já deixei de responder a algum liderado meu que me pediu alguma coisa e o problema volta depois de uma semana muito maior. Mesmo que eu não tenha todas as informações para decidir na hora, claro, a gente não está decidindo nada estratégico que vai mudar o negócio, mas às vezes é melhor tomar uma decisão não com 100% de certeza, mas com alguma certeza do que deixar o negócio andar. Então, assim, para mim, o que eu tenho de todas essas empresas que a gente tem, chegou a demanda, já resolve na hora, já manda de volta. Até porque o colaborador ele fica esperando você, né? Isso eu já cansei de ver. Ele fica te esperando. Você decidiu tal coisa? Eu falo, putz, eu não decidi. E com toda a nossa relação, Léo, para mim, a sua principal característica é a rapidez na resposta. E outro ponto, olhando de fora, então eu preciso decifrar alguns códigos de vocês que tornam vocês bem-sucedidos. Vocês têm uma habilidade social e de relacionamento muito forte. E eu não estou falando só de fazer amigos. Vocês estão muito abertos a contribuir, a ajudar ou a se conectar, e eu acho que isso também traz muitos novos negócios, Sim. muitas novas possibilidades. Então, essa característica que vocês são muito humanos, eu acho que ela é muito positiva dentro do próprio negócio, com os colaboradores, mas também nessa possibilidade de ter novos negócios. Vocês chegarem da Dayatuba faz quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E olha o nível de relacionamento que vocês têm. Vocês têm 2 restaurantes de referência aqui, com sócios que vocês nunca viram na vida, e o negócio tá fluindo. E a gente, com 3 anos de cidade, eu tenho um grande amigo que falou, cara, eu tô aqui há 12 anos, não conheço 1/10 do que você conhece de pessoas com 3 anos. E isso, o que você falou, quando a gente montou a escola em Atibaia, a gente fazia questão de usar os fornecedores de Atibaia. Então, é usar o contador de Atibaia, a construtora de Atibaia, a loja de material de construção, a loja de tintas. Eu poderia comprar em São Paulo, mas para criar aquela comunidade... Então, hoje a gente tem... Eu cuido da parte de obras lá da escola. A gente tem um grupo de fornecedores, de prestadores de serviço, que por conta dessa relação que a gente tem, eles atendem a gente muito bem. A gente tem pouco problema com o prestador de serviço. Então, isso que você bem disse é verdade. A gente tenta, com as pessoas que estão próximas da gente e do negócio, a gente cria uma relação transparente, uma relação de confiança que nos ajuda no dia a dia, né? Sim. A gente está quase encerrando, passa rápido, né? Nossa. A Ju falou que uma das coisas mais difíceis é mudar um comportamento e talvez passe uma vida inteira e não consegue mudar. E aí, decifrando o código que tem por detrás disso, o meu olhar para essa jornada de sucesso de vocês como empresários é que vocês, para mudar um comportamento que vocês têm hoje, que parece simples para tocar tanta empresa, de tantas identidades, ela nasce de uma mudança de mentalidade. E a mentalidade está conectado a uma crença. Então,
no caso da Ju, é uma crença que precisa estar no operacional, que precisa de reconhecimento e precisa ser importante. E se eu vivo nessa crença, que ela é totalmente limitante, estaria ainda analisando o contrato. E aí vem uma mentalidade que eu coloquei aqui, que eu acho que faz total diferença para a jornada de vocês, que é uma mentalidade de ensinar e servir. Percebam que o sucesso que vocês têm hoje está conectado à capacidade de vocês ensinarem e estarem dispostos a servir. Quando que eu quero montar uma escola, quando que eu quero usar os fornecedores locais, quando que eu quero investir num colaborador ou poder ajudar ele, é sempre no servir. Aí eu Sim. quero montar uma empresa que vai cuidar dos sócios, ou seja, o servir e o ensinar, ele faz parte e talvez seja o grande DNA de vocês que trazem vocês a terem tanto sucesso. Vocês conseguem enxergar isso? Muito, muito. Essa questão do relacionamento, né? A gente, além de nossos sócios, a gente, né, hoje tem grandes amigos, né, Léo, no Ginga. A gente, uma amiga minha da academia, né, se tornou nossa sócia, hoje ela é uma grande amiga nossa. Então, esse relacionamento, a gente nutre muito o relacionamento que a gente tem com todas as pessoas e em todos os lugares, né? Como o Léo bem falou, a gente utiliza os fornecedores dos locais e a gente investe e trabalha muito nesse relacionamento com os fornecedores, com os nossos liderados, com todo mundo, né? No sentido de ter essa proximidade, de mostrar que a gente também é humano, que a gente acaba errando também, que a gente pode decidir junto, que a gente dá esse apoio para todos, né? No sentido de também aprendermos juntos. Acho que a gente serve, mas a gente também aprende muito todos os dias com os nossos liderados. A gente acaba evoluindo junto, né? Isso é muito legal da gente perceber e da gente dar essa possibilidade também, porque depois de tanto tempo, às vezes eu fico pensando, será que eu preciso aprender mais alguma coisa? Mas é incrível, porque todo dia a gente vê uma coisa nova e a gente acaba aprendendo e percebendo o quanto é legal e quanto a gente, né, nutre esse relacionamento com toda a nossa equipe, né? Muito, muito divertido. E, Léo, para você, como que é ensinar e servir? Ó, Bruno, agora que você falou, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas você que me conhece bem há muitos anos já, sabe que me incomoda muito quando alguém me pede alguma coisa e eu não consigo resolver. Você me pede uma indicação de algum fornecedor, você me pede qualquer tipo de ajuda, e isso não é contigo. Isso é uma característica minha que várias pessoas já disseram, pô, pediu alguma coisa para o Léo, não dá 2 segundos, o WhatsApp da pessoa já está no meu WhatsApp. E eu percebi que isso eu fazia de forma natural e nas empresas que a gente sente muito isso, sabe? Quando algum colaborador precisa de alguma coisa, me incomoda quando alguém me pede alguma ajuda e eu sei que tá uma ligação. Isso é impressionante, assim, alguém te pediu currículo, quantos currículos a gente recebe, o cara fala, não, pode deixar que eu vou passar para o pessoal do RH. A maioria não passa para ninguém. Eu não só passo, mas eu ligo, eu falo, cara, o cara é bom e tudo mais. Então, eu acho que quando você serve os outros, no momento que você precisa de ajuda, parece que vem naturalmente e fala, pô, eu sou grato. É aquilo que você falou sobre o colaborador grato a você, ele trabalha mais feliz. E quando ele percebe que você está sempre servindo ele, a Ju também tem esse estilão. Várias vezes eu vi ela lá no Ginga, deu um problema uma vez, foi lá para dentro lavar louça. Precisava lavar louça? Não. Mas é impressionante a relação que ela criou com o pessoal da cozinha, de ver que ela estava ali para ajudar, entendeu? Então, assim, isso é fundamental. Eu não tinha me atentado que é isso que faz a diferença. É ensinar e o servir, eu acho que também é muito importante nessa trajetória, com certeza. Eu poderia acrescentar, poderia não, eu vou acrescentar que eu estou diante de 2 seres humanos que tomaram a decisão de olhar para suas sombras e a partir do seu processo de transformação, hoje vocês impactam centenas, milhares de pessoas. Sem dúvida. É isso que eu vejo em vocês. Porque não é fácil tomar uma decisão de olhar para as nossas próprias questões. Seria muito mais fácil
continuar uma vida de consultor ou tocar o escritório que veio do Sim. pai e ok. Mas eu tomo a decisão de entender o porquê que eu sou consultor, o que eu posso entregar mais, o porquê que eu faço o que eu faço, mas agora eu quero ter propósito. E para olhar para tudo isso, para dar um passo a mais, para ir para o próximo nível, a gente tem que olhar para aquilo que está nos bloqueando. E vocês fazem isso com muita coragem, porque precisa ser corajoso para olhar para as nossas questões. Então é isso que eu vejo de vocês, que vocês hoje realizam grandes feitos, e daí não é sobre dinheiro, né? O dinheiro Não. é só consequência, Sem mas trazer essa questão do propósito e do legado, ele só vem a partir do momento que a gente sabe o que a gente veio realizar nessa experiência humana, né? Então, sou feliz de caminhar ao lado de vocês há tanto tempo. Já queria agradecer a presença de vocês e abrir esse espaço final para vocês deixarem um recado. A gente sabe o quão é difícil empreender aqui no Brasil, e eu sei que a gente vai ter muitos empresários ouvindo isso, que talvez esteja no momento de tomar alguma decisão difícil lá na empresa. Então, deixe um recado final aí. Estou pensando. Pode falar. Bruno, ser empresário no Brasil é um grande desafio, mas algo que eu sempre ouço os empresários falando: o meu setor tem muita concorrência, o meu setor é difícil de contratar. E, na verdade, todos os setores têm muita concorrência, todos os setores estão com dificuldade de contratação. E se nós não tivermos coragem de fazer, quem vai fazer? Porque tem que ter alguém que arregaça as mangas e faça. E uma coisa que aconteceu comigo, uma transformação, foi quando o meu filho nasceu. Porque a gente, sempre que a gente faz algo, a gente sempre fica pensando no exemplo que a gente está dando para ele. E hoje, além dos colaboradores que nós temos, a gente tenta fazer algo diferente para que ele olhe para nós, agora vai fazer 16 anos, e que ele consiga dar continuidade nisso que a gente acredita tanto, né? Que é fazendo bem, que é servindo, que é ensinando, que isso vai trazer resultados para ele. Então, hoje, eu pelo menos, me dedico muito a que exemplo que eu vou deixar para ele, porque eu acho que isso é importante. Então, é aquilo que a gente fala de mudar o mundo, né? Eu vou tentar mudar o meu mundo e as pessoas que me rodeiam. Se eu puder, de alguma forma, ajudar, eu não vou medir esforços para ajudar. Muito bom. Ju? Eu queria dar o recado que quando a gente faz as coisas com amor e com dedicação e com boa intenção, tudo funciona, é óbvio. A coragem é fundamental, mas eu acho que o amor, assim, você ter certeza de estar no caminho certo e que você vai fazer a diferença. E aí o Léo tocou no meu ponto fraco, que é nosso filho. Eu saber e eu pensar que meu filho vai ter orgulho daquilo que eu estou fazendo e que ele vai, né, se inspirar e vai ter orgulho de falar que eu sou mãe dele. Eu falo assim, é isso que eu quero deixar. Eu quero dar esse exemplo para ele e para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Acho que o meu grande motivador é tentar, de alguma maneira, inspirar e dar o exemplo para as pessoas, e especialmente, principalmente para o meu filho, né? Eu sempre penso, como é que meu filho vai me enxergar isso que eu estou fazendo? E aí eu acabo decidindo, né? Da mesma forma, eu falo, na escola, o que é melhor para as crianças? Quando vocês tiverem dúvida de como agir, pessoal, sempre pensem o que será melhor para os nossos alunos, que vocês vão tomar a melhor decisão e a decisão que eu tomaria. Então, é nesse sentido, coragem e muito amor. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Curta esse vídeo, comenta o que você achou desse episódio e já compartilha com aquele empresário, líder ou aquele ser humano que precisa aprender muito no que foi discutido aqui nesse canal. Grande abraço, nos vemos no próximo episódio.